Em 2011, duas pessoas receberam e-mails completamente normais à primeira vista. Nada de ameaças, nada de sobrenatural explícito. Nada de frases grandiosas do além, nem nada. Eram apenas e-mails simples, quase banais, do tipo que você ignoraria fácil na sua caixa de entrada. Se não fosse por um único detalhe extremamente chamativo e perturbador. A pessoa que enviou esses e-mails estava morta há 5 meses. Hoje a gente vai falar sobre o caso Jack Freeze, um dos mistérios mais bizarros da internet, e quanto mais você tenta explicar, menos sentido faz. Vamos lá. Jack Freeze morava em Dunmore, na Pensilvânia, lá nos Estados Unidos. E de acordo com todo mundo que convivia com ele, o Jack era aquele tipo de pessoa que era impossível de odiar. Ele era sempre sarcástico, tinha piada pronta pra tudo, vivia zoando os amigos, mas não era uma pessoa maldosa. Era uma pessoa bem engraçada e bem humorada. Isso fazia parte da identidade dele. Porém, infelizmente, em julho de 2011, o Jack morreu de forma completamente inesperada. Aos 32 anos, ele teve uma arritmia cardíaca, sem nada que indicasse que aquilo iria acontecer, nenhuma doença de longa data, nem aviso prévio. Simplesmente aconteceu. E como dá pra imaginar, a morte repentina dele deixou amigos e familiares em choque, tentando lidar com a perda de alguém jovem que era muito querido e presente na vida de todos. E um de seus melhores amigos era Tim Hart, que era amigo dele desde a infância. E conviveu com ele por anos, visitava sua casa e já era basicamente como um irmão para ele. E acontece que em novembro de 2011, 5 meses depois da morte do Jack, o Tim estava em casa, fazendo algo completamente normal, que era conferindo seus e-mails, quando alguma coisa inesperada fez ele parar o que ele estava fazendo. Na caixa de entrada, ele recebeu um e-mail de Jack Freeze. O nome do contato, o endereço de e-mail, tudo parecia normal, como se o Jack tivesse mandado uma mensagem qualquer. E o e-mail dizia: "Estou observando, ouviu? Estou na sua casa, limpe esse maldito sótão." E por si só já seria um e-mail meio estranho, até assustador, mas o problema é que Jack estava morto há 5 meses e pior ainda, aquela mensagem era uma referência direta a uma conversa bem específica que só os dois tiveram. O Tim falou que pouco antes da morte do Jack, ele foi na casa do Tim e durante essa visita, eles foram até o sótão e falaram sobre reformar o espaço, comentaram sobre a bagunça, a sujeira que estava acumulada e fizeram piadas sobre aquilo. Nada que tenha sido público nem comentado com outras pessoas, só uma conversa entre amigos banal. E quando o Tim leu aquele e-mail, não era só a ideia de receber uma mensagem do seu amigo morto que o assustava, mas sim o fato de que parecia pessoal demais e bem específico. O Tim, obviamente, tentou responder o e-mail, tentando entender o que estava acontecendo, mas nunca teve resposta. E nunca mais recebeu outro e-mail de Jack. Até aí já é estranho, mas a história não acabou, porque o Tim não foi a única pessoa que recebeu uma mensagem. Pouco tempo depois, o primo do Jack, Jimmy, também recebeu um e-mail vindo do mesmo endereço de e-mail que era do Jack, e a mensagem dizia algo como: "Oi Jim, como você está? Eu sabia que você ia quebrar o tornozelo, tentei te avisar. Tome mais cuidado. Diz pro Rock que a música dele ficou ótima. Não consegui falar com ele, o e-mail dele não funcionou." E de novo, é uma mensagem estranha, mas nada que seja extremamente perturbador, até você entender melhor o contexto. Acontece que o Jimmy recentemente tinha quebrado o tornozelo num acidente a caminho do trabalho. E um detalhe importante é que isso aconteceu 6 meses depois da morte do Jack. Algo em torno de uma semana depois, o Jimmy recebeu esse e-mail. Ou seja, essa situação fica um pouco mais complicada. Como que ele sabia que o Jimmy ia quebrar o tornozelo? E a mensagem chegar uma semana depois não fazia o menor sentido. E bom, ele também tentou responder o e-mail, tentou puxar conversa, entendeu o que estava acontecendo, mas não recebeu resposta alguma e nunca mais ninguém recebeu nenhuma mensagem. E foram esses 2 e-mails para 2 pessoas diferentes, e ambos enviados pelo mesmo morto, com detalhes pessoais específicos e mais nada. Nenhuma outra mensagem, nem resposta, nem explicação. E é aqui que o nosso mistério começa. Bom, a primeira pergunta, né, a primeira teoria que todo mundo
vai fazer é basicamente quem enviou esses e-mails. A explicação mais simples, e a que todo mundo primeiramente vai pensar, é que alguém teve acesso à conta do Jack através de hackear ou sei lá, e decidiu fazer uma pegadinha. Uma brincadeira de gosto bem duvidoso. Afinal, contas de e-mail são hackeadas o tempo todo, mas tem um pequeno problema. Normalmente, quando contas são hackeadas, o objetivo é para dar algum golpe, ou spam, ou mensagem em massa, links estranhos. Não e-mails personalizados para pessoas específicas com detalhes de conversas privadas. Então, se alguém hackeou a conta dele, primeiro que não foi detectado nada de esquisito, ninguém roubou ele nem nada ou coisa do tipo. E a segunda teoria é que alguém que é próximo de Jack, um amigo ou familiar, já tinha acesso à senha ou adivinhou e decidiu fazer isso como uma piada. Mas aí tem um outro problema. Já fazem muitos e muitos anos que isso aconteceu, ninguém jamais apareceu para assumir, nem na época, nem anos depois. Também não houve nenhum sinal claro de acesso indevido à conta, nenhuma mudança, nenhuma atividade suspeita prolongada, apenas aqueles 2 e-mails e mais nada. Além disso, as pessoas próximas a Jack sempre afirmaram que ele não tinha o costume de compartilhar senhas e que era bem rigoroso em questão com a sua segurança. E se alguém tivesse feito isso de brincadeirinha, seria de se esperar algum tipo de continuidade, resposta ou desfecho, mas não, foi simplesmente algo que surgiu e parou. E aí nós temos outra teoria que menciona que o próprio Jack podia ter planejado isso antes de morrer, usando algum sistema na internet. E bom, a gente olhando os serviços que trabalham com você programar e-mails para serem enviados caso você morra ou coisa do tipo, nós encontramos o Deadman Switch, um site que basicamente faz isso. Você programa e-mails para enviar para pessoas e o site fica te mandando confirmações periódicas. E se você basicamente parar de responder a várias dessas confirmações, aí quer dizer que você morreu e ele manda. E o Deadman Switch aí também tem um serviço gratuito. Se a gente for dar uma olhada, um detalhe curioso é que esse serviço gratuito permite exatamente 2 e-mails. Então, olha só, parece que nós matamos a charada. Ainda não. Seria perfeitamente condizente com o que aconteceu aqui. O Jack podia ter escrito as mensagens enquanto estava vivo. Inclusive, o tom dos e-mails é bem sarcástico, então combinaria com ele. O único detalhe é que o Jack morreu muito e muito tempo antes do primo dele quebrar o tornozelo. Foi um evento que aconteceu depois e ele não teria como saber, ele não tinha como prever isso. Ele não tinha como concluir que o primo dele ia quebrar o tornozelo e botar isso no e-mail pré-programado. E aqui é onde o caso fica realmente esquisito, porque se não foi um hacker, não foi uma brincadeira, não foi um e-mail programado, nós não temos muita opção. E bom, se a gente descartar a hipótese do hacker, do e-mail programado, sobra basicamente a parte que muita gente nem quer falar, que talvez realmente essas mensagens não tenham sido enviadas por alguém vivo. E antes de você revirar os olhos, não tô imaginando o Jack sentado num cybercafé ou no PC dele, logado no Gmail, tomando um cafezinho com Jesus do lado. Mas basicamente eu estou me perguntando se talvez existam coisas sobre consciência, memória e existência que a gente simplesmente não sabe. Algumas pessoas que estudam esse tipo de fenômeno defendem que depois da morte, fragmentos da consciência de uma pessoa podem ficar ligados a lugares, pessoas ou objetos digitais. Por mais que seja estranho, a internet ainda é uma extensão da sua identidade, né? Uma sombra digital do que você foi em vida. Jack era extremamente ativo online, ele usava o e-mail constantemente e se comunicava muito com os amigos por esse meio. Não é absurdo pensar que se algo dele permanecesse, seria ali. Além disso, as mensagens não tentam provar nada, elas não dizem estou morto, nem falam nada sobre a lei. Elas nem pedem ajuda, são mensagens simples, como se fossem enviadas por alguém que ainda está presente, observando e acompanhando do jeito que ele sempre fez. Claro que isso não é prova de nada e ninguém sério vai afirmar que o Jack voltou dos mortos para mandar e-mails, mas ainda assim nenhuma explicação racional fecha esse caso, pelo menos não até hoje. E aí entra um detalhe mais interessante ainda. Depois que esses e-mails vieram à tona e isso basicamente virou notícia no jornal e tudo mais, investigadores tentaram rastrear qualquer tipo de atividade suspeita na conta de Jack, um acesso por IP estranho, um login em dispositivos diferentes, algo que indicasse interferência humana, mas nada conclusivo foi encontrado.
nenhuma evidência de invasão, nem continuidade de acesso. Nada que explicasse quem entrou na conta ou quando entrou na conta e por quê. Os e-mails simplesmente apareceram e foram enviados, e a conta voltou ao silêncio absoluto. O mais estranho é que, se fosse uma brincadeira de mau gosto, o impacto foi bem gigantesco. Isso chamou a atenção da mídia, gerou discussões, e ninguém apareceu para assumir. Nem por fama, nem dinheiro, nem anonimato, nada. Anos se passaram e o caso permanece exatamente do mesmo jeito, congelado no tempo. Para a família e os amigos de Jack, o mistério nunca foi algo assustador. A mãe do Jack chegou até a dizer que preferia ver aquelas mensagens como presentes, algo que manteve o nome do filho vivo. Faz as pessoas lembrarem dele, falarem dele e sentirem que ele estava ali de alguma forma. E bom, o Tim, um amigo que recebeu o primeiro e-mail, falou que ele não se importou de verdade em descobrir a origem das mensagens, dizendo que mesmo que fosse uma brincadeira, ele escolhia interpretar aquilo da forma que quisesse e que aquilo trouxe mais conforto do que medo. Talvez essa seja a parte mais humana dessa história, porque independente da explicação, as mensagens tocaram algo real nas pessoas, algo bem emocional, algo que nenhuma ciência consegue medir direito. E apesar de ser um mistério na internet, o caso do Jack Froese não deixou nenhuma vítima, não causou dano, não pediu nada em troca. Apenas deixou perguntas. Que honestamente, tá tudo bem. Afinal, nem tudo precisa ser resolvido pra gente poder tirar uma conclusão ou algo positivo da história. E aí fica a pergunta que eu deixo pra você nesse finalzinho: se alguém que você ama morresse hoje, e daqui a alguns meses você recebesse uma mensagem simples, pessoal, falando de algo que só vocês dois sabiam, você ia querer descobrir a verdade ou ia aceitar isso como um último sinal? Porque talvez o mistério maior aqui não seja nem quem enviou os e-mails, mas porque depois de tantos anos a gente ainda sente essa sensação estranha, só de imaginar que alguém em algum lugar ainda está observando a gente. E bom, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado pelo apoio. Confesso que esse é um tema que eu não costumo tratar muito no canal, mas é um mistério, é um caso bem bizarro, então achei que ele pudesse se encaixar. Então, muito obrigado para todo mundo que acompanhou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo experimental. É um tema que não costumo trazer, algo que não é relacionado a jogos. Se você gostou e quer ver mais mistérios na internet, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e compartilha também para ajudar o canal. Essa nova fase tá bem interessante e eu estou gostando de trazer esse novo tipo de conteúdo para vocês, mais trabalhadinho. Perdão também, eu tô um pouco doente no momento, por isso minha voz está um pouco diferenciada, mas espero que não tenha atrapalhado. Em breve eu devo voltar ao normal, então é isso. E bom, novamente, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. E falou!